Graça e paz, boa noite. Vocês estão felizes, irmão? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Espírito Santo, nós pedimos, Senhor, venha com teu Espírito falar aos nossos corações. Abra as nossas mentes. Pai, que essa palavra seja transmitida através do teu poder, do teu Espírito. Que essa palavra possa ser uma semente e que essa palavra encontre terra boa. E que essa semente ela possa florescer e dar frutos que permaneçam. Em nome de Jesus. Amém. Bom, todas as vezes, né, que o pastor ele nos dá essa responsabilidade de trazer uma palavra aqui para os irmãos, nós temos uma responsabilidade. E uma responsabilidade de manifestar e de compartilhar a graça de Deus sobre a vida dos irmãos. E essa responsabilidade, com esse encargo, que eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra com um tema que é o favor que abre portas. Sabe, o Senhor, Ele nos chama e é a vontade dEle para nós, é que nós vivamos debaixo do favor dEle. É que nós vivamos debaixo do favor que é o que nós não merecemos e Ele nos dá. E o favor, Ele faz 4 coisas. As pessoas que vivem debaixo desse favor, o favor ele é utilizado para 4 coisas na nossa vida. O primeiro, o favor de Deus, ele te capacita para fazer coisas que aos olhos humanos você não faria. A pessoa que vive debaixo do favor de Deus, ela é capacitada para fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível. Quando nós estamos vivendo debaixo do favor, o Senhor derrama sobre nós capacidades que nós não tínhamos antes. Então hoje você pode desenvolver, ocupar cargos dentro da empresa a qual você trabalha, ou a qual você gere, que se você olhar para a sua capacidade, você fala assim, se não fosse o favor de Deus, eu não teria capacidade de estar aqui. Eu estar aqui hoje ministrando para os irmãos, se não fosse o favor de Deus, eu não teria capacidade para estar aqui. E o segundo ponto é que o favor, a pessoa que vive debaixo do favor, ela é sustentada no meio da tribulação. Sabe, aí você pode me perguntar, mas quem vive a graça, quem vive o favor, passa por tribulação? Sim. Passa por momentos difíceis. Passa por situações conturbadas. Mas quando você vive debaixo do favor de Deus, o Senhor ele vai te sustentar nos dias mais difíceis da sua vida. Quando você vive debaixo do favor de Deus, você vai ter força para aguentar o dia mau. Sabe, a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a sua alegria. Porque nós podemos acordar num dia e o dia tá bonito e falar assim, nossa, hoje eu tô alegre. Eu vou ganhar o mundo hoje, eu vou desbravar. E você acorda e tá indo pro trabalho e você para no sinaleiro e vai alguém, passa e rouba seu celular. E você fala, meu Deus, o dia tava tão bonito, acabou o dia pra mim. Meu dia acabou aqui. Nossa, esse dia vai ser o pior dia da minha vida, porque eu preciso do meu celular para trabalhar e... Por isso que não é a nossa alegria que é a nossa força, mas a alegria do Senhor que nos sustenta. E a alegria do Senhor sobre nós é o favor dele sobre a nossa vida. Então, quem vive uma vida de favor no dia mau é sustentado por Deus. E o terceiro ponto, quem vive uma vida de favor será
promovido no meio da perseguição. Quem vive uma vida de favor é promovido no meio da prova. Hoje nós completamos, hoje não, né? Nesse ano nós completamos 4 anos de ministério. E não foram 4 anos fáceis. Não foram 4 anos, 1000 maravilhas. Mas o Senhor tem nos sustentado. E é o favor dele que nos sustenta nos 4, é o favor dele que vai nos sustentar nos 5, nos 10, nos 30, nos 40, nessa igreja, quando nós abrirmos outras unidades, porque nós estamos debaixo desse favor. E a tribulação, a perseguição, ela pode vir, mas nós seremos promovidos no meio da perseguição. Quanto mais nos perseguirem, mais nós iremos crescer, porque nós vivemos debaixo do favor, porque nós entendemos que não é na força do nosso braço, mas é firmado na palavra e debaixo do poder de Deus sobre nós. Amém? E o 4º ponto, que é o ponto que eu vou me ater durante a palavra: quem vive uma vida de favor, ele experimenta de portas abertas. Sabe, o Senhor, ele tem portas abertas para a sua vida. O Senhor, ele tem portas para abrir sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. Eu queria que abrisse lá em Apocalipse 3:7, que diz o seguinte: o anjo da igreja em Filadélfia escreva: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Sabe, irmãos, todos nós enfrentamos momentos em que parece que as portas estão fechadas. Todos nós vamos passar por momentos que parece que todas as portas que a gente poderia escolher se fechou. Geralmente, no dia de domingo, as programações das televisões, SBT, Globo, enfim, sempre tem aqueles programas de interação, né? Então, vai lá, faz uma prova, um grupo X contra o grupo Y, e tem algumas atividades, e em alguns desses programas sempre tinha uma prova que era a prova das portas. Não sei se vocês já viram, que a pessoa ela tem que vir correndo, escolher uma porta e bater de frente com ela. Se for um isopor, ela vai quebrar a porta e vai para a próxima. E o objetivo é com que ela chegue o mais longe possível, né, para ter o prêmio. E tem muitas vezes que a pessoa escolhe uma porta que é errada e ela vai bater e vai voltar para trás. Os irmãos já viram esses quadros? Eu não estou ficando velho não, né? E parece que muitas das vezes nós estamos nessas provas. Só que parece que nós só escolhemos as portas a qual não tem o isopor. A gente bate e volta. Então a gente escolhe aquela direção, escolhe aquele propósito e a gente começa a caminhar e se dá com a porta fechada. Então parece que as oportunidades não chegam. Os sonhos, eles ficam travados. Os relacionamentos, eles começam a ser rompidos. A gente começa a enfrentar enfermidades, limitações financeiras. Parece que o nosso ministério, ele não rompe. E o inimigo, ele vai tentar te convencer de que você tem que desistir. De que não adianta tentar mais. De que não vai compensar você continuar crendo que o Senhor vai abrir uma porta. O papel do inimigo é tentar fazer com que você desanime, que essa porta nunca vai se abrir, que essa situação nunca vai mudar, que você nunca vai romper financeiramente, que você não vai conseguir romper no seu ministério, que, sabe, os seus filhos, eles nunca vão sair daquela situação, que o seu casamento, ele nunca vai ser transformado.
Mas a mensagem do Evangelho, a qual nós cremos, é que Deus, Ele continua sendo o porteiro da sua vida. É que quem abre a porta na sua vida é Deus. Quem vai abrir é o Senhor. E mesmo que nos deparemos com portas fechadas, no momento certo, o Senhor Ele vai abrir uma porta na sua vida. Na hora certa, o Senhor Ele vai abrir porta na sua vida. E olha que gracioso é ter o Senhor como nosso porteiro. Sabe, tem alguns restaurantes chiques, né? Você vê em filme aí, que a pessoa chega no carrão e ela nem precisa abrir a porta do carro, que já chega um cara e abre a porta do carro para você descer. Que abre a porta do estabelecimento para você entrar no restaurante. E o porteiro é aquele que serve. É aquele que abre a porta para nós. E da mesma forma é na nossa vida com Deus. Quem abre a porta na nossa vida é o Senhor. Quem vai abrir uma porta para você entrar não vai ser a sua capacidade. Não vai ser o quanto você é bom. Mas é o Senhor no tempo certo e na hora certa. O Senhor Ele vai abrir aquela porta que você tanto espera. O Senhor Ele vai abrir uma porta onde você nem imagina. Porque Ele é o porteiro da nossa vida. Amém? Então o primeiro ponto que nós precisamos entender é que Deus que controla as portas das nossas vidas. Lá em Apocalipse 3:8 vai dizer o seguinte: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amém, irmão? Você recebe? O Senhor colocou uma porta na sua frente que ninguém pode fechar. É o Senhor quem está falando isso, então eu vou ler de novo. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Toma posse. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Glória a Deus. Sabe, aqui está sendo escrito para a igreja de Filadélfia. Uma igreja sem muita expressão, sabe? Sem muita força. Mas o Senhor abriu uma porta perante a sua igreja que ninguém podia fechar. O Senhor abriu perante a igreja de Filadélfia uma porta que o homem não podia fechar. Mesmo que a igreja de Filadélfia não tivesse muita força. É o que está falando o versículo. Eu sei que você tem pouca força. Nós somos essa igreja de Filadélfia. O Senhor, Ele sabe que nós não temos muita força. O Senhor, Ele sabe que na força do nosso braço, nós não vamos conseguir chegar muito longe. Nós não vamos conseguir avançar. Mas eis que tem posto diante de nós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Amém? Então, nós somos essa igreja de Filadélfia. E o Senhor está dizendo que essa igreja de Filadélfia, ela está experimentando do favor de ter uma porta aberta diante deles. Sabe, às vezes, o Senhor, Ele ama contrariar os métodos humanos naturais. Porque muitas das vezes nós achamos que o nosso intelecto, ele pode nos levar mais longe. E sim, sabe, irmão? O Senhor não quer ninguém burro. Mas nós vamos provar do sobrenatural quando nós entendermos que nós precisamos experimentar de portas que é o Senhor que abre e não de portas que nós forçamos a serem abertas. Amém? Então o Senhor, Ele vai fazer milagres na sua vida que não vai depender da sua força, que não vai depender do seu empenho, mas que vai ser uma obra única da manifestação do seu poder e da sua graça sobre a sua vida. Não vai ser por causa que você é bonitinho, porque nem isso você é.
mas vai ser porque Ele é bom, vai ser porque Ele é poderoso, vai ser porque Ele é gracioso. Então nós precisamos entender também que nem todas as portas fechadas é uma rejeição. Se o Senhor, Ele é o porteiro da nossa vida, e é Ele quem abre as portas para nós, as portas fechadas não é um castigo porque você está sendo mal, mas é porque Ele sabe o que é o melhor para nós. É porque Ele entende o que é melhor para nós. E às vezes entrar por aquela porta que nós achamos que seria bom, na verdade não seria. Então, porta fechada não é uma rejeição, mas é a proteção de Deus sobre nós, porque Ele não perdeu o controle. Ele sabe a porta que Ele tem que abrir, e sabe também a porta que tem que fechar. Só que nós, com a nossa ansiedade, nós achamos, perdi aquela oportunidade. E existe um ditado, né? Que a oportunidade, ela é cabeluda na frente e careca atrás. Se ela passa de você, não tem como você segurar mais. Se ela passou na sua frente e você não agarrou, esquece, não volta mais. E nós trazemos isso para a nossa vida. E nós ficamos ansiosos porque, nossa, Senhor, eu perdi na minha vida. Nossa, eu acho que essa porta aberta vai ser difícil para aparecer novamente. E a gente começa a ficar ansioso. Começa a pensar, nossa, cheguei tarde demais. Perdi a bênção. Ou, nossa, eu precisava ter mais influência para conseguir chegar nesse nível. Ou, nossa, eu preciso de mais recurso para que eu possa crescer nessas áreas. Ou, eu preciso de um network melhor, porque se eu me conectar com as pessoas certas, eu vou conseguir avançar e eu vou conseguir crescer. Sabe, querido, decida hoje a não querer forçar portas na sua vida, mas entregue o seu caminho ao Senhor e creia que Ele é o melhor porteiro que nós podemos ter, que no momento certo, na hora certa, Ele vai abrir a porta a qual nós precisamos, a porta a qual é para nós, a porta a qual é a vontade dEle para a nossa vida, amém? Então, Deus, Ele não precisa do seu network para abrir uma porta. Deus, Ele não precisa da sua rede de contato para abrir uma porta. Ele não precisa que você tenha uma reserva de energia para prosperar financeiramente. Que você faça investimentos todos os meses para que você prospere. Porque Ele é Deus. E quando Ele abre uma porta, você prova do favor. Quando Ele abre uma porta, ninguém mais tem poder de fechar. Amém? Então, hoje o Senhor Ele tem portas para abrir na sua vida. Creia nisso. Creia que a porta que Ele abrir, ninguém vai fechar. Porque a porta que Ele abre é Ele que sustenta. A porta que Ele abre é Ele que te dá sustentação. Amém? Então a gente não precisa viver desesperado, tentando forçar portas, tentando com ansiedade para ver as coisas acontecendo, com ansiedade, sabe? O Caio lidera jovens, a gente liderava jovens, e a gente vê, né? O jovem chega, fala assim, nossa, eu preciso conversar com você. Você fala, pronto, um problema que, meu Deus, precisa conversar com a gente, e você já começa a pensar, o que aconteceu, né? Qual que deve ser o problema desse irmão? Aí quando ele chega, ele fala assim, é que você não sabe. É porque o amigo lá da escola, ele falou isso, isso e isso. E ele falou isso e isso para fulano. E ciclano, que é amigo de fulano, ficou com ciúmes. E agora ele não fala mais comigo, tá com a cara virada. E agora eu tô sentindo muito, sabe? Eu tô sentindo uma dor que eu perdi uma amizade que valia muito para mim.
você fala, era esse o problema? Ou o jovem chega e fala, eu acho que eu nunca mais vou arrumar alguém. Porque se não era fulano, se não era o fulaninho, eu acho que o senhor não tem mais alguém para me casar. E você pergunta, quantos anos você tem? Tenho 16. Então você acha que o senhor não tem alguém para você? Sabe, usando esse exemplo, muitas das vezes nós somos esses adolescentes perante a Deus. A gente olha e fala, Senhor, eu acho que não vai ter como fazer mais. Eu acho que a minha vida não tem solução mais. Eu acho que a minha vida financeira, o Senhor não vai conseguir dar um jeito mais. E olha o que nós estamos falando para aquele que tem o poder de abrir portas. E a porta que Ele abre, ninguém mais fecha. Sabe, hoje o Senhor nos chama para descansar debaixo do favor dEle. Descansar debaixo do favor daquele que não perdeu o controle das nossas vidas. Descansar debaixo do favor daquele que não perdeu o controle do chamado que Ele tem para nós. Daquele que não perdeu o controle do ministério que vai ter para nós. Daquele que não perdeu o controle do casamento que Ele tem preparado para você. Da família que Ele tem preparado para você. Da prosperidade que Ele tem preparado para você. Creia, o Senhor, Ele não perdeu o controle, mas nós precisamos descansar debaixo desse favor. Nós precisamos permanecer fiel e continuar crendo e manter o nosso coração em paz. Nós precisamos permanecer. Amém? Segundo ponto, portas fechadas não significam derrotas. E um exemplo é José. Lá em Gênesis, vai contar a história de José, e você sabe muito bem. E talvez a história de José seja uma das histórias bíblicas que mais nós nos identificamos. Porque a sua história revela que José foi rejeitado. Que José ele foi vendido. Que José ele foi injustiçado. Que José ele foi preso. Eu não vou ler para não delongar, mas os irmãos sabem, José quando era jovem, ainda um adolescente, José teve 2 sonhos. Os sonhos dos feixes e o sonho do sol, da lua e das estrelas, que se dobravam diante dele. E José ali na sua adolescência, ele chega perante seus irmãos e o seu pai, e conta, e compartilha. E a Bíblia diz que José ele vem todo alegre, né? Nossa, olha o sonho que o Senhor me deu, para compartilhar com a sua família. Só que quando José ele compartilha o sonho, os seus irmãos eles são tomados por inveja. E agora, seus irmãos falam assim, o que esse menino está pensando? Ele é o mais novo, o que ele tem na cabeça? O que ele está achando? Aonde que ele vai com essa carrocinha dele? Ele acha que nós, que somos mais velhos, mais experientes, vamos nos curvar perante ele, que é o mais novo? Não. Então, os irmãos de José, eles se juntam e falam assim, nós vamos matá-lo. Não, melhor, vamos jogar ele numa cova e vamos vender. E a gente conta para o nosso pai que ele foi atacado e morreu. E beleza. Eles fazem isso. Então, José que teve um sonho de que o sol, a lua, as estrelas se curvariam perante ele. Agora ele começa a viver, acho que um pesadelo na vida dele. E José ele é vendido. Lá em Gênesis 37, 28 vai dizer, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José os alcançaram. E tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então José naquele momento que tinha um sonho, que tinha uma revelação da parte do Senhor, agora ele é vendido como escravo.
E ali naquele momento, José lhe prova de portas fechadas. Portas para José se fecharam ali. Mas a Bíblia diz que o favor guardava a vida de José. Então José, quando chega no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar, comandante da guarda egípcia. O cuidado do favor de Deus sobre a vida dele foi tão grande, que ele foi guardado ali. E ali José, ele ganha a confiança do seu Senhor, e era visível a bondade de Deus com ele, a proteção. E lá em Gênesis 39, 2 diz: o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Sabe, irmãos, às vezes parece que as portas se fecharam. Às vezes vai parecer que todas as portas à nossa frente se fecharam, mas nós que vivemos debaixo do favor de Deus, nós provamos disso aqui. O Senhor era com José. O Senhor é com você. O Senhor é com você. O Senhor é comigo. Então, perante a portas fechadas, o que alegra o meu coração é que o Senhor é comigo. Amém? Então, ali naquele momento, José, com todas as portas fechadas, mas sendo cuidado pelo favor de Deus, quando parecia que tudo ia melhorar, a coisa piora. Agora a mulher de Potifar coloca ele contra a parede. José é um cara bonitão, igual eu, penso, né? Boa pinta. E a mulher de Potifar chega e fala assim: uai, estou interessado no irmão. O irmão é inteligente, responsável. José fala: não, calma aí, não é assim. E José começa a rejeitar. E essa mulher, ela faz uma armadilha contra a vida de José. E ela começa a jogar fechado. José fala: não. E agora ela inventa mentiras sobre José. E agora José, ele é colocado numa prisão. Lá em Gênesis 39, 7, vai dizer: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, depois disso, José, ele é jogado na prisão. E aquilo que parecia que estava caminhando, agora mais uma porta fechada. Mais uma vez uma porta se fecha, mas José se mantém firme no propósito. Sabe, às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Às vezes José ali, ele não entendeu, falou: meu Deus, o Senhor trouxe uma revelação no meu coração, um sonho. E depois que o Senhor me trouxe isso, eu fui vendido pelos meus irmãos, eu fui trago como escravo, e parece que as coisas começaram a melhorar, e agora eu estou preso. Mas a prisão para José não era uma porta fechada, mas era o caminho que levaria ele para o palácio. Às vezes, a porta fechada a qual você está passando não é o fim da sua história, mas é o caminho que o Senhor vai te levar por portas abertas. É o caminho que o Senhor vai te levar para o palácio. José ali na cadeia, aos olhos naturais de alguém que não vive o favor de Deus, era o fim. Às vezes a situação a qual você tem passado, aos olhos humanos, você acha: acabou, não tem mais jeito. Mas para o porteiro das nossas vidas, é apenas o caminho que vai nos levar por portas abertas, amém?
Amém? Aleluia. Então, o atraso para José viver o sonho que Deus colocou no coração dele era uma preparação para aquilo que Deus faria lá no futuro. O silêncio de, Senhor, o que eu estou fazendo aqui nessa prisão? Eu não estou conseguindo compreender. Era o treinamento para aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Você está sendo preparado para que você possa entrar por portas maiores. O Senhor está te preparando para que você possa viver o favor que abre portas que homem não fecha, que é o Senhor quem sustenta. Amém? Então a história continua. E um dia na prisão aparecem duas pessoas chaves: o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó. Que eles têm um sonho ali, e esse sonho fica intrigado. José recebe graça e favor para trazer um entendimento do que era aquilo. E quando José, ele revela os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó, ele fala assim, esse sonho aqui é porque você vai morrer. Esse outro sonho aqui é porque você vai ser elevado a um próximo nível. E naquele momento ali, José, ele poderia forçar uma porta. José, ele poderia usar do seu network ali, do copeiro de Faraó, padeiro de Faraó, e falar assim, me ajuda lá. Fala lá com o Faraó para mim. Fala para ele, sabe, me ajudar com essa pena aqui, para mim sair mais cedo. Sabe, fala para ele mexer os pauzinhos para me colocar, só para me tirar daqui. Mas José não forçou uma porta. A única coisa que José falou assim, lembre-se de mim. Lembra de mim. E passado um tempo, o copeiro, ele foi restituído à sua posição que ele tinha. E um dia, Faraó, ele tem um sonho intrigante. E ele chama os magos. Ele chama aqueles que revelavam sonhos. E se tivesse a irmã da revelação, eu creio que ele teria ligado para ela também. Fala assim, irmã, essa irmã é minha avó. Minha avó, ela é missionária lá em Minas. E ela é da revelação. Do fogo. E teve um dia que minha avó falou assim, Felipe, eu tô vendo, o senhor me deu um sonho. Não foi muito bom, não. Falei, vó, o que foi? Sonhei que você foi atropelado andando de bicicleta. Fiquei 3 meses, irmão, sem andar de bicicleta. Eu olhava pra bicicleta assim, não, melhor deixar ela parada aí. Vai que é dessa vez. Eu imagino que o Faraó ligaria pra minha avó e falaria assim, irmã Neide, eu tive esse sonho aqui, o que será que Deus está querendo falar comigo? Só que ninguém conseguiu. E aquele homem lembrou, tem um homem lá na cadeia. Existe um homem que eu acho que ele pode revelar. Mandaram chamar José. Só que do sonho que José teve até ele ser colocado perante Faraó foram 13 anos, queridos. 13 anos. E às vezes nós não conseguimos permanecer firme naquilo que o Senhor tem nos falado por um dia, por uma semana, por um mês, por 3 meses. José estava há 13 anos sendo guiado pelo favor de Deus. Há 13 anos, olhando e só vendo portas fechadas, mas crendo que no momento certo, o porteiro da vida dele iria abrir uma porta. E tudo aquilo que ele tinha, toda aquela palavra, todo aquele destino que o Senhor já tinha profetizado sobre a vida dele, se cumpriria. Mas ele se manteve firme. E lá em Gênesis 41:14 diz, então Faraó mandou chamar a José, o que fizeram sair à pressa da masmorra
ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Sabe, eu fico imaginando como que foi o último dia de José na cadeia. Ele deve ter acordado, falado assim: ô Senhor, mais um dia, né? Que eu estou aqui, mas eu creio. Eu creio que o Senhor não perdeu o controle da minha vida. Eu creio que essa situação aqui não vai me matar. Eu creio que isso aqui não vai me paralisar, porque quem me chamou foi o Senhor. E ele deve ter feito as suas atividades. A Bíblia diz que José, era ele quem organizava ali, era ele quem comandava os presos. E no dia depois, Faraó mandou chamar. Sabe, o Senhor, Ele tem mandado te chamar. Sabe, não sei qual é a situação que você tem passado, mas acorde todos os dias, tendo uma certeza: o Senhor vai me mandar chamar. O Senhor vai me mandar chamar. Pode não ser hoje, mas Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida. Pode não ser amanhã, pode não ser daqui a 2 semanas, mas Ele é fiel. E quando Ele mandar te chamar, querido, esteja preparado, porque a porta que Ele abrir vai ser muito maior do que você imagina, do que você pensa. Amém? Então, a história ela vai dizer que José foi chamado, e lá em Gênesis 4:50, abre por favor, vai dizer o seguinte, Gênesis 4:50. Amém? Vou ler aqui. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Sabe, 13 anos foi o período do sonho a José ser levado ao palácio. 13 anos de sofrimento, 13 anos de portas fechadas. Mas quando o Senhor dá a dádiva a José de ter um filho, o primeiro ele chama de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Manassés chega na sua vida, você não vai se lembrar dos 13 anos de luta. Quando o Senhor abrir uma porta na sua vida, você não vai ficar se lamentando: nossa, mas eu demorei tanto. Nossa, mas demorou tanto. Mas quando Manassés chega, Deus faz esquecer de tudo que você passou, porque agora Manassés significa o primeiro, significa alegria. Eu não me lembro mais de toda a tribulação que eu passei, mas agora eu me alegro porque o Senhor cumpriu aquilo que Ele prometeu. Manassés na sua vida, quando o Senhor abrir uma porta, você não vai se lembrar da tribulação que você passou, mas você vai desfrutar da porta que Ele abriu. Você não vai ficar passando tempo se remoendo. Nossa, meu Deus, eu ainda lembro da época que eu andava de ônibus, que eu pegava aquele ônibus cheio, lotado, quente, povo fedido, e o ônibus atrasava, eu tinha que acordar de madrugada. Não, quando o Senhor te der o seu carro automático, completo, com ar, direção, você não vai lembrar do seu passado, mas você vai agradecer pelo que o Senhor fez. Isso é Manassés.
Quando Manassés chegar na sua vida, você não vai ficar, meu Deus, como que eu sofri? Por que eu passei por tudo isso? Não, você vai se alegrar porque o Senhor cumpriu, porque o Senhor abriu a porta na sua vida. E Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O Senhor vai te fazer próspero aonde você tem sido aflito. O Senhor vai te fazer próspero aonde você tem sido afligido. Se é na sua vida financeira, o Senhor vai prosperar aonde tem apertado. É no seu ministério, o Senhor vai prosperar aonde você tem sido afligido. É nos seus relacionamentos, o Senhor vai prosperar. Efraim vai nascer, porque você vai ser próspero aonde você tem sido afligido. Amém? Terceiro ponto. Há portas que só Deus pode abrir. Zacarias 4:6 diz: então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, queridos, as portas que o Senhor tem para nós, só Ele pode abrir. Não adianta a gente tentar pela nossa força, não adianta a gente tentar pelo nosso esforço, pelo quanto eu me dedico, e lógico, temos que nos dedicar, temos que querer avançar, temos que ter essa vontade de crescimento, mas não ache que as portas irão se abrir pelo quanto você se dedica. As portas vão abrir na sua vida, por causa do Espírito de Deus na sua vida. As portas, elas vão se abrir por causa do Espírito Santo, agindo com favor sobre a sua vida. Porque a porta que eu abro, eu tenho que sustentar. A porta que eu abro pela minha força, eu tenho que manter ela. Mas a porta que o Espírito abre, Ele que me capacita para permanecer. A porta que Ele abre, é Ele que me sustenta para ficar. A porta de emprego que o Senhor me coloca, e o Senhor me coloca num cargo de liderança que eu não sou capacitado, eu não preciso me preocupar com as minhas habilidades, porque eu sei que se for o Senhor que me colocou ali, Ele vai me sustentar. Mas se eu forço uma vaga de emprego e faço contatos, eu vou ter que me sustentar ali. Eu vou ter que ter de artimanhas para conseguir permanecer naquela posição. E quando você tenta abrir uma porta, logo, logo você vai se cansar para tentar mantê-la. Então não queira forçar portas. Viva o que diz lá em Zacarias 4:6 e creia: Senhor, eu não quero forçar portas, mas eu quero viver as portas que o Espírito Santo vai abrir por seu intermédio. Amém? Não por força, mas pelo Espírito de Deus. Então, a promoção no seu trabalho não vai vir pelo quanto você se dedica, se dedica, irmão, mas vai vir pelo Espírito. A transformação daquela pessoa que você tem orado não vai vir pelo quanto você insiste com ela. Permaneça insistindo, mas vai vir pelo Espírito. Não por força, nem violência, mas o Espírito Santo que vai convencer. Amém? A cura que você tanto busca, ou que você tanto ora, não vai vir pelo tanto que você tem orado, mas pelo Espírito. A transformação, o crescimento da sua célula, o crescimento do seu ministério, é pelo Espírito. Creia. E nós precisamos entender também que existem portas que mesmo que a gente tentar abrir, nós não vamos conseguir. A Bíblia diz, lá em Atos 12, do 1 ao 10, eu não vou ler tudo, mas diz que Pedro, quando estava preso e condenado a passar pelo fio da espada,
ele descansava. E a palavra diz que quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados. Ele descansava. E acorrentado com 2 cadeias e sentinelas, à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Aí o pastor Avelino, ele mexe, com ferro, portão. O pastor Avelino, ele sabe quão pesado é um portão de ferro. E a Bíblia está dizendo que Pedro, ao seguir o anjo, ele se depara com um portão de ferro. Que se ele fosse tentar abrir, ele não ia conseguir. Mas a palavra diz que, abrindo, a qual lhes abriu automaticamente. Às vezes nós vamos chegar diante de portas que a gente olha e fala assim: nossa, meu Deus, que porta grande. Seria uma bênção, mas seria muito difícil abrir uma porta dessa. Mas a palavra está dizendo que a porta abriu automaticamente, como se tivesse um controle remoto. É assim que o Senhor faz na sua vida. As portas vão se abrir automaticamente, como se tivesse um motorzinho ali do portão da sua casa, que você aperta e abre. É assim que o Senhor vai fazer na sua vida, amém? E para finalizar, nós precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Lá em Eclesiastes 3 vai dizer que tudo fez formoso no seu devido tempo. Às vezes a gente acha que o tempo acabou, que não dá mais para o Senhor abrir uma porta na nossa vida, nessa situação a qual nós estamos passando. A gente acha que é impossível. Mas nós precisamos entender que tudo tem tempo para acontecer na nossa vida. E o Senhor, Ele não perdeu o controle, mas Ele está nos preparando para provar dessa porta aberta. Amém? Sabe, fique de pé. Lá em Isaías 43:19, abre por favor. Vai dizer o seguinte: vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha o que o Senhor está dizendo para nós hoje. Eis que faço coisas novas. Eis que tem um novo tempo sobre a sua vida. Eis que eu tenho algo novo para fazer na sua casa, para fazer na sua família, para fazer no seu trabalho, para fazer na sua vida financeira, para fazer no seu ministério, para fazer na sua célula, para fazer na sua liderança. O Senhor, Ele tem algo novo e um novo tempo, e tempo de portas abertas sobre a sua vida. Amém? Você crê? Então hoje, sabe, o Senhor disse ao meu coração que pessoas vão provar dessas portas abertas.
Sabe, queridos, eu não sei aonde que você precisa que o Senhor abra portas. Eu não sei se é na sua família, não sei se é no seu ministério, se é nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu chamado. Ou se você está travado porque você tem provado de portas fechadas e você está desistindo daquilo que o Senhor te chamou. Você está achando que está demorando demais acontecer aquilo que o Senhor te chamou. Mas o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que Ele ainda é aquele que abre portas. Ele ainda é aquele que faz coisas novas. Ele ainda é aquele que faz caminho no meio do deserto. Ele ainda é aquele que tem poder para curar, para salvar, libertar e mudar qualquer e todo cenário. Sabe? E o que Ele preparou para você, ninguém rouba. O que Ele preparou para você, ninguém cancela. O que Ele preparou para você, ninguém impede. O que Ele preparou para você, portas fechadas não anulam a promessa. O que Ele preparou para você não perdeu o endereço. O seu milagre, Ele não achou outra pessoa. Aquilo que Ele preparou para você não está atrasado. Aquilo que Ele preparou para você, portas de ferro não aprisionam. Aquilo que Ele preparou para você, o favor de Deus faz em minutos aquilo que demora anos. Faz em minutos aquilo que demorou 13 anos, foi de um dia para o outro. José demorou 13 anos para viver o propósito de Deus, as portas abertas na vida dele. Mas do dia para a noite, Deus tira ele da prisão e coloca ele no palácio. Hoje o Senhor quer dizer: eu não perdi o tempo, eu não estou atrasado, e do dia para a noite eu posso abrir portas na sua vida. Amém, irmão? Feche seus olhos. E eu queria que você cantasse essa canção com esse entendimento de que o Senhor, Ele tem poder para abrir portas na sua vida hoje. Eu creio num Deus impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti as muralhas elas caem, as portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade.
todo eu poder. tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Em todo tempo tu me guardas. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Sabe, queridos, hoje o Senhor, Ele quer abrir portas Me guardas. na sua vida, mas essas portas elas só vão ser abertas quando, além de descansar no Senhor, você viver debaixo do favor que Ele tem para nós. Só experimenta de portas abertas aqueles que descansam e vivem uma vida de favor. E hoje o Senhor, Ele te chama para viver essa vida de favor. E eu queria que você fechasse seus olhos e repetisse assim comigo: Senhor, eu entrego nas tuas mãos as portas que estão fechadas na minha vida, e eu rejeito o desânimo e escolho confiar no seu tempo. Abre as portas certas, fecha as portas erradas e conduz-me ao centro da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Sabe, nós vamos cantar novamente, e cante agora com entendimento de que é o Senhor quem abre portas na sua vida, que é o Senhor que vai romper as barreiras, que é o Senhor que vai abrir as portas certas, não pela sua força, mas pela graça e o favor de Deus sobre nós. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Em todo tempo tu me guardas. Não temas ondas da tempestade. E tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Aleluia. Senhor Jesus, traga a paz que excede todo entendimento sobre os nossos corações, para que a gente possa confiar de que o Senhor tem portas abertas para nós. Tire toda a ansiedade que faz nos achar que o tempo acabou, de que não tem mais jeito. Cale todas as vozes do inimigo que tenta fazer com que a gente acredite de que o Senhor perdeu o tempo da nossa vida.
de que não faz mais sentido, de que o Senhor nos esqueceu de nós. E traga paz no nosso coração, para que a gente possa avançar, permanecer mesmo em frente a portas fechadas, crendo que portas maiores e melhores o Senhor abrirá sobre nós, portas a qual o Senhor já preparou para nós, portas que o Senhor já preparou para o seu povo, para a sua igreja, portas que farão com que nós experimentemos do favor abundante do Senhor. Traga a paz que excede todo entendimento, e que a tua paz possa guardar a nossa mente, nosso coração, e que a alegria do Senhor possa ser o nosso combustível para permanecer. Jesus, nós te entregamos a nossa semana, nós te entregamos o nosso mês, e nós cremos que essa semana foi a semana que o Senhor preparou para que nós provemos de portas abertas em todas as áreas da nossa vida. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheio do poder, da graça e da manifestação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.